Acolho a todas, irmãs, amigas e discipuladoras, com boa noite. Peço que todas abram as suas Bíblias no Salmo 37, 1 ao 7. Vamos lá, todas já chegaram lá? Temporária a felicidade dos perversos, Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como as ervas verdes. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e os teus direitos como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seus caminhos, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém. Agora eu chamo a Carla para dar sequência à nossa oração. Boa noite, amadas. Então, vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças e vamos estar levando a nossa oração ao Senhor. Senhor, essa é a Tua palavra e nós clamamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, particularmente, Senhor. O Senhor conhece cada mulher aqui. Só o Senhor sabe a necessidade, a realidade que cada uma enfrenta. E nós te pedimos que a Tua palavra, que é eficaz, alcance cada coração, na medida em que cada uma precisa ser alcançada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando agora o Senhor com um canto. Eu chamo a Daya e a Célia para estar comigo. Vamos ficar em pé, então, para adorar o Senhor? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de novo e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio
de amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Vamos estar louvando o Senhor também com as nossas ofertas. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com o meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti, Jesus. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Assim, assim? Boa noite, amadas. Eu gostaria, assim, de aproveitar a oportunidade para dar um dos meus testemunhos, que são uns quantos, e eu hei de ter muito mais ainda, em nome de Jesus. Ali em 2013, eu e a Sabrina fomos num encontro com Deus.
eu estava muito mal. Eu até conversei muito com Deus se dava tempo de eu ir, né? Porque achei que eu nem ia conseguir. Daí a Sabrina conversou com a pastora, ver se eu conseguia colocar uma cama do lado da outra, porque eu estava tão ruim que eu podia apagar a qualquer momento. Até contando assim ninguém acredita, mas é a realidade mesmo. Então nós fomos nos encontros, foi em novembro ali. E tive a oportunidade assim de falar muito com Deus, de ter assim, eu tive Deus assim junto comigo, parece que estava assim, o real. Foi muito emocionante. Mas assim mesmo, e daí aumentou mais a minha fé. Eu fiquei assim, confiante que Deus ia operar e ia ser a vontade dele. Mesmo se eu não quisesse, mas eu queria ir com ele. Eu só pedia isso. Se ele não conseguisse me curar, se não fosse para fazer mais alguma coisa aqui, ele que me desse assim, me botasse num lugar bom. E então foi indo. Eu vim para casa, isso foi no domingo, daí passou uma semana, eu fiquei muito ruim. Até foi o primeiro dia que a Sabrina começou a trabalhar na Ana Paula. Foi dia 1º de dezembro. E o encontro com Deus foi o dia 22, 21, 22 anos. Daí ela foi para vir almoçar ao meio-dia, mas como eu não tive coragem, eu fui deitar. E era tempo de safra, o Cristiano estava na Cotribá e o Zé na granja. Daí eu não tive coragem, eu fui deitar. Eu estava muito mal, eu não tinha mais forças. Até coloquei a roupa do Zé de molho para bater e não continuei. Daí a Aline me ligou, era um pouco antes de meio-dia. Daí eu nunca disse para elas assim que eu tivesse mal. Mas aí quando ela perguntou como é que eu estava, e ela viu pela minha voz, daí eu disse para ela que eu estava muito mal. Daí nisso ela já foi falar com a doutora. E quando a Sabrina chegou assim, e foi no quarto e me olhou, e ela disse, mãe, o que aconteceu contigo? Eu estava com o pescoço preto, enorme, assim, tinha um pouco de diarreia, e foi piorando, assim, eu estava roxa. Daí a Sabrina pegou o carro, tirou da garagem, e pegou umas roupas para mim, e ligou para a Ana, que era o primeiro dia de trabalho dela até, para a Ana Paula, e daí fomos para Carazinho. Daí chegando lá, estava a doutora já na emergência, na porta da emergência, ela e a Aline. Daí nisso eu internei, eu fiquei de segunda até quinta ali. Eu estava melhorando, só tinha um pouquinho de diarreia. Mas quando chegou a noite, eu estava feliz que ia dar alta, ia para casa, o Zé já tinha vindo da granja aqui, porque não era nada do coração, eu fiquei assim, eu disse, não precisa tu ir perder de plantar, né? Tu fica até o final de semana, depois no sábado tu vai e nós ficamos na Aline, tá? E a Aline trabalhava na Unimed, ficava o tempo todo ela ia ali me ver, não precisava dele ali. Daí ele chegou na sexta de noite, daí ele foi lá me visitar, eu disse para ele, nem preciso tu posar aqui, porque todas as noites eu passei bem e não é nada do coração. Amanhã tu vem me buscar, só tu vem mais cedo para arrumar as malas, arrumar a sacola para mim, que eu não posso fazer esforço. Tá? Quando foi ali de noite, começou uma dor na barriga, na bexiga, uma dor, e foi apertando. Daí eu liguei até para a Aline. Eu disse, Aline, é muita dor, é muita queimação na bexiga. Daí ela disse, mãe, eu vou ligar para a enfermeira-chefe, que é minha conhecida, e vou falar para ela olhar aí durante a noite, te cuidar. Aí ela passou no quarto, passou a sonda, ela disse para a Aline que estava tudo bem. Só que aquilo continuou queimando, e eu fui inchando mais. Daí logo tinha um rapaz, um homem, senhor novo ainda, com a mulher dele na outra cama. Ele até posou no hospital porque ela estava doente e estava com o pé quebrado. Daí ele ficou para ajudar ela ali no banheiro e coisa. Tá? Daí eu fui no banheiro, voltei e não melhorava. E daí peguei uma garrafinha d'água e fui para o banheiro com o meu telefone. Mas eu estava mal ali. Daí ele viu que eu estava assim, eu tinha deixado a porta entreaberta, tinha a luzinha, né, do banheiro para o quarto. Daí ele disse, mas dona, a senhora não está bem. A senhora quer que eu avise a sua filha Aline? Porque a Aline tinha estado lá de tarde, trabalhava no Unimed, e ela foi lá me visitar, e daí ele conheceu a Aline ali. Daí eu disse, mas eu não consigo nem fazer ligação. Ele disse, não, eu vou no banheiro e pego o seu telefone para pegar o número dela. Aí ele ligou para a Aline e disse, Aline, a sua mãe não está bem. E eu não consegui levantar do vaso. Eram as 4 horas da manhã. Logo a Aline chegou, ela nem avisou o Zé que estava dormindo.
na casa dela, para não ter que, né? E daí ela disse, quando chegou assim na porta do banheiro, ela disse, mãe, mas como eu te deixei bem antes aqui, tu ia dar alta amanhã, como é que tu tá desse jeito? Eu disse, não sei. Eu tava a barriga assim, desse tamanho, tava estourando, parecia assim, eu acho que é uma bexiga de animal virada do avesso, cheia de bolinha. Era enorme assim. Pouco que eu não estourei. Daí eu disse, Aline, eu não consigo sair do vaso, nem me limpar. Daí ela me ajeitou, chamou a enfermeira e disse, viu, eu tinha te dito que a mãe é cardíaca, tu tinha que cuidar da mãe, eu te pedi. Mas eu coloquei a sonda, estava tudo normal. Mas a mãe não se queixa, quando ela está mal mesmo. Daí me colocaram na cama e eu fiquei muito mal. Mas muito mal mesmo, arredaram a cama da parede. Daí o Zé chegou, daí a Aline avisou todo mundo ali, pediu para a doutora vir. A doutora estava indo a Passo Fundo, era de manhã já, 6 e pouco, 7 horas. Que ela voltasse que eu estava morrendo. Daí a doutora disse, não, como se eu vou dar alta hoje para ela, né? Ela tinha me dito que ia dar alta na sexta, quando voltasse. Daí ela disse, não pode. Ela disse, sim, volta, doutora, que a mãe está quase sem vida. Eu não conseguia falar, nada, a barriga estourando. E daí a doutora disse, voltou de Passo Fundo da estrada e disse, mas como se eu deixei ela bem, não tem como tirar daqui. E daí foram tirar o sangue para fazer um exame, eu não tinha sangue nas veias. Não tinha nada. Até o Zé estava atrás da cama, segurando no meu braço, assim, porque ele não gosta de ficar me olhando, e passando a mão no meu cabelo. E ele viu a enfermeira e dizia, não tem nada de sangue. Daí a doutora pensou até em me botar na lista de transplante do coração. Mas não tinha como, não tinha mais tempo. Era ali minutos. Aí ele... E eu tinha me entregado para Deus de noite muito, eu falei muito com Deus, pedi muito a Deus. E eu queria viver. E que me tirasse aquela falta de ar, eu já sofria há tempo ali. Desde a primeira cirurgia não tinha dado certo, tinha ficado vazando a válvula. O anel da válvula tinha ficado vazando, que era metálica. Então eu tinha ficado com aquele cansaço. E dali, depois do encontro com Deus, que pedi que Deus me iluminasse, que os médicos não tinham mais solução, os médicos me dando, não tinha mais o que fazer. Então, se não fosse Deus ali piorar para mim melhorar, para acharem o que eu tinha, não tinha o que fazer. Porque de uma diarreia, eu ficar daquele jeito, era sem explicação. Daí, a Aline trabalhava na Unimed, pediu para os médicos daí da Unimed, o chefe, que conseguisse sangue e ferro para mim. Eu estava pelo SUS, no quarto com 2 pessoas. Daí, eles disseram, não, nós vamos dar um jeito. Conseguiram ferro, sangue. Ali no quarto mesmo, eles colocaram na cama ali o ferro, o sangue. E daí chegou a Sabrina, o Cristiano, e o Cristiano brincava. Ele tinha que cuidar o neto dele ainda, a neta, que não era para mim morrer. E eu ia assim apagando. Daí a Aline dizia, mãe, não dorme, tu não pode dormir. Se tu morrer, se tu dormir, tu vai falecer. Tu não pode dormir, tu tem que ficar acordado. E eu disse, mas eu não consigo mais. E nisso assim, que daí chegou uma prima minha, que é evangélica, que de vez em quando ela vem comigo aqui na igreja, de Carazinho, começaram a orar, ela, a Aline, o filho dela, que é pastor da igreja dos crentes, assim, né? Daí, começaram a orar e pedir pela minha vida, pedir que Deus tivesse misericórdia, né? E até os doutores ali entraram na oração, todo mundo né, pediu para Deus que eu tivesse chance, mais uma chance que Ele me desse. E nesse momento, assim, eu tive assim, a certeza que eu estava dentro de uma banheira, que era a cama, eu acho. E nisso eu tinha a Bíblia numa mão e um papelzinho na outra. E esse papelzinho queria ficar na minha mão, mas eu não queria o papelzinho, eu queria a Bíblia. E daí, nesse instante, assim, eu fiquei muito, assim, eu saía do ar e voltava. Daí ela me dizia, mãe, não dorme. Eu, né, queria ficar acordado. Eu dizia, mas eu não quero morrer, eu não vou morrer. Mas aí, como esse papel, assim, eu tive, assim, vontade, eu larguei esse papel, eu abri a mão. E eu agarrei a Bíblia. E daí eu tive certeza que Deus ia me dar vida, e para mim testemunhar isso, contar, assim, essa coisa, assim, que foi muito horrível. Eu no sangue, fazendo ferro ali. Daí a Aline pediu para mim, pediu para o doutor para uma UTI para mim, um quarto de UTI. Fiquei até na outra sexta. Depois
Até a pastora foi lá para me visitar. O Zé me contou, acho que alguém me contou que a pastora foi lá me visitar, que eu não sei se eu estava acordado ou não. E daí nisso eu dei fui para um quarto de primeira que eu não paguei, não sei como. Porque Deus é tão misericordioso que até isso porque, né, mesmo assim os médicos sempre foram bons para mim, sempre me trataram assim com o maior amor, mesmo eu estando pelo SUS, que não é qualquer um que é tratado bem, porque a realidade é essa mesmo, né? Mas assim, foi incrível. E daí aquele coágulo, eu fiz um monte de exame, tomografia, no hospital mesmo, tinha 17 centímetros de coágulo. E não tinha como desmanchar, aquilo ali tinha que ser absorvido pelo corpo. Eu não tinha remédio para tomar. Daí eu fiquei essa semana no quarto de primeira, eu e o Zé. Daí depois fui para a Aline, a doutora disse, tu não pode ir para casa, tu não pode andar de carro, nem subir escadas, e fica até final de dezembro. Isso era dia 2, o dia que eu internei mesmo. E eu fiquei até dia 8 de janeiro. Ela foi para a Bolívia, visitou o marido dela, e eu fiquei na Aline ainda até ela voltar, para ela ver como é que estava. Ainda tinha um coágulo assim de 14 centímetros. Eu tenho os exames tudo lá em casa. Daí eu vim para a Aline, daí ela disse, tu não se abaixa, não aperta a barriga e tenta não fazer muito movimento. Porque era tão grande a minha barriga que eu não sei como é que ainda voltou, mas assim mesmo ainda tem umas coisas assim. Mas graças a Deus, que Deus foi tão misericordioso e que a gente pedindo, é certeza, depois dessa experiência que eu tive, eu nunca mais tive medo. Eu largo na mão de Deus e eu tenho certeza que Deus fará o melhor. E não tem, ele é assim, né? Ele é top, que nem diz meu neto. Meu neto se batizou e disse, né? Ele disse, vó, esse Deus que a gente serve é top, porque ele é incrível. Então, assim, a gente fica assim maravilhado com esse Deus. E cada vez, então, eu senti isso, que Deus quer que eu sirva a Ele, seja obediente, e que em tudo Ele vai me dar mais anos de vida, mas para isso eu tenho que obedecer e fazer com que Ele, né, que eu tenha temor por Ele, né, e amor por Ele, porque esse Deus é assim incrível. Daí depois fiz um exame antes de ir para casa, quando estava na Aline, quando ela voltou da Bolívia, tinha ainda 14 centímetros de coágulo. Esse coágulo capsulou ali, endureceu. Era sangue que endureceu e a água dentro. Daí eu fui para Passo Fundo, peguei um médico particular, a doutora disse, olha, tu pega um médico particular, um urologista, e se tiver que fazer cirurgia, a gente te encaminha pelo SUS. Só paga a primeira consulta. Aí eu e o Zé, a Aline, fomos. Aí o médico explicou assim, como não tinha como fazer cirurgia em mim, esse coágulo tinha que permanecer ali. Porque poderia, assim, mesmo a laser, podia pegar a alça do intestino. E eu não sobreviver. Então ele disse, a senhora acostuma, não aperta a barriga e continua assim. Pode fazer suas caminhadas devagar e tudo, mas não tem como sumir esse coágulo aí. Depois eu fiz exame de novo, Passo Fundo, a tomografia, não tem nada mais. Não tem nem sinal do coágulo. Esse coágulo, o nome dele era na cavidade pélvica, junto à parede da bexiga. Havia a presença de uma coleção de forma elíptica, medindo 17 centímetros, no dia que eu fiz o exame esse. Então, para Deus, assim, não tem, isso é sem explicação. E quem pede com fé, espere que isso, Deus toca, Deus, né, ele encoraja a gente. Eu quero agradecer que eu tenho mais testemunhas, estou esperando agora a cirurgia do meu joelho. E para honra e glória de Deus, eu confio que vai dar tudo certo. Eu agradeço por vocês ouvirem meu testemunho. E fiquem na paz do Senhor. Carla? Isso. Som. Estão me ouvindo bem? Boa noite, amadas. Que Deus abençoe nós poderosamente nessa noite. Sejam bem-vindas, quem ainda não tinha participado ainda conosco no culto. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que fala comigo desde o início da minha conversão, que eu conheci a Deus, né, que eu comecei a ter essa intimidade com o Senhor. Que é, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
que é o Salmo 37, que foi lido pela Odete no início. Só que nesse tempo tem o tempo de Deus, né? Onde Eclesiastes diz que tudo há um tempo para tudo debaixo do céu. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. A Lise está preparando lá, deu algum probleminha, mas... Então é isso, amadas, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os sonhos de Deus, né? Os sonhos que a gente tem, os sonhos que Deus tem para nós e o tempo que Deus gostaria que isso acontecesse em nossa vida. Então eu coloquei lá, o tempo de Deus em minha vida. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é saber esperar. Então, seguindo, no Salmo 37, 4 também fala, deleite-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Todo mundo sonha com esse versículo. Eu fui um dos primeiros que falou comigo na minha conversão quando eu comecei, né? Que Deus vai atender o desejo do meu coração. Mas e como Ele vai atender? É do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Né? Então diz ali, ó, deleita-se no Senhor significa tenha prazer no Senhor, em seus ensinamentos, em seus princípios, em seus mandamentos, em sua palavra. Tenha prazer em estar com o Senhor, orando, jejuando, buscando a Deus, sabendo o que Deus realmente quer para nós. Né? Aprenda com o Senhor como sua vida deve ser vivida, como fazer as escolhas e tomar as decisões acertadas. Que nós sabemos que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Nós temos sempre que buscar a direção, confiar, né, no Senhor, que Ele é soberano em todas as áreas da nossa vida. Então, depois de nós termos feito tudo isso, Deus atenderá o desejo do seu coração, aquilo que você sonha. Não está passando a imagem ainda, né? Ali eu coloquei uma imagenzinha de umas mulheres sonhando, né, com família, com casa própria, com viagem, com trabalho, né? As mulheres sonham tanto. Eu sou uma mulher sonhadora. Sempre sonhei, né, na minha vida em alcançar família, né, ter uma família abençoada, filhos, amém. Casa própria, né, se tornar um dia avó, se tornar pai, mãe, enfim, cada uma sabe, Deus sabe dos sonhos de cada uma de vocês. Quando não temos experiência e não conhecemos a Deus e a sua palavra, queremos tudo ao nosso tempo, à nossa maneira. É ou não é, amadas? Porque quando a gente comecei a entender esse versículo, eu já queria que Deus fosse agir naquele mês, naquele ano de preferência. Que a coisa não fosse demorar muito, né? Mas a gente sabe que o processo é longo, às vezes demora tempo em nossa vida. Eu me converti em 2011. E tem coisas que Deus, recém esse ano, começou a agir poderosamente na minha vida. Tudo um processo, Deus falando comigo, me mostrando o que está certo, o que está errado, né? Então eu creio que sempre Deus é fiel. Aí acabamos enfiando os pés pelas mãos, quebrando o fluxo natural das coisas da vida. Para muitos o tempo é uma prisão que leva ao desespero, frustração, desânimo e outras coisas. Mas para nós que cremos em Deus, é uma oportunidade de demonstrarmos confiança e fé em Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada uma de nós, as suas filhas amadas. Faça a sua parte e Deus fará dele. Aqui também no processo, onde a gente vai alcançar aquilo que Deus nos promete, aquilo que nós sonhamos, nós também cabe a nós fazermos a nossa parte, né? O grande motivo que nos impede de confiar plenamente em Deus e não deixar de realizar os nossos sonhos e os sonhos de Deus para nós são nós mesmas. Muitas vezes, nós mesmos somos as barreiras, né, que impedem de Deus agir na nossa vida. Por medo, insegurança, falta de liberar perdão, que nem eu falei antes, e tantas outras coisas. É uma batalha difícil, apesar de nós sabermos bem onde devemos mudar o nosso comportamento para alcançar o objetivo almejado. Temos pela frente um adversário duríssimo, né? Que é nós mesmos. Muitas vezes nós buscamos a Deus em oração e consagração. Não buscamos a Deus, desculpa. Negligenciando a nossa vida espiritual e queremos ser usadas por Deus, né?
Então, se a gente quer que Deus haja na nossa área, alguma área espiritual da nossa vida, nós também temos que fazer a nossa parte, buscar Deus, orar, jejuar, ler a palavra, meditar. Ou se você quer crescer profissionalmente, aquele curso, estudo que temos que fazer para nos aperfeiçoar, nos capacitar para alcançar, né, o emprego desejado e assim por diante. E tantas outras coisas que a gente tem na nossa vida, né? Às vezes economizar um dinheiro para alcançar, fazer uma viagem, construir a casa própria, fazer uma festa, enfim, tantas coisas na nossa vida, né? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que no versículo 2 de Pedro diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Né? O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus não conta o tempo em minutos, em horas, em ano, como a gente conta, né? A gente tem o calendário para se orientar, mas Deus não trabalha assim. Então o tempo de Deus não é baseado em minutos, tempos. O tempo de Deus se baseia em aprendizagem e forjar o nosso caráter. Deus quer trabalhar na nossa vida, nos tornar mulheres melhores, né? Que possamos ser servas fiéis. Deus quer que aprendamos a confiar nele plenamente, pois ele é o Senhor do tempo e de todas as coisas. Isso é uma coisa que nós temos que gravar em nosso coração. O Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor de tudo. É o Senhor de tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, né? Então nós consagramos tudo a Ele, ó. O relógio de Deus não adianta nem atrasa. Não queira que tudo seja ao seu tempo. O melhor vem sempre no tempo de Deus. Isso Deus falou muito comigo e tem falado muito ultimamente. A gente sonha, alguma coisa não acontece, aí tu se questiona, mas aí tu fica firme, né? Fica esperando em Deus. O melhor sempre estar por vir, como a palavra diz, né? Graças a Deus que a gente conhece o nosso Deus e Ele não muda. Alguns exemplos do agir de Deus que não foram no tempo que Deus declarou a promessa. Sara esperou muito tempo para ter um filho. Já era idosa, né? Já nem acreditava mais que pudesse gerar um filho. Mas Deus havia prometido para ela. E Deus cumpriu no tempo que Ele achou conveniente. José do Egito também. Deus havia revelado um sonho a José, que ele seria um governador, o governador do Egito. E levou muitos anos até isso acontecer. José passou por perseguições, rejeições, foi jogado na prisão, né? Ficou longe da sua família, até Deus preparar ele e ele ser grandemente usado por Deus no momento certo. Então, as promessas de Deus nunca falham. A travessia do Mar Vermelho, a chegada na Terra Prometida, foram 40 anos eles andando no deserto até alcançar aquilo que Deus havia dito, que eles iriam encontrar a Terra Prometida, que mana leite e mel. Como dizem, o Jó declarou, né? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Assim diz o Senhor. Amém, amadas? Essa sabedoria temos que buscar. Confie, esse versículo também em Provérbios sempre falou muito comigo, que muito antes da minha conversão, eu sempre me baseava, a gente, né, eu, meu marido, no nosso conhecimento, naquilo que nós sabíamos, nós não buscava a Deus, nós não buscava a direção para a nossa vida, nós fazia aquilo de acordo com o que vinha na cabeça, né? E esse versículo, especialmente quando ele diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em ter um próprio entendimento. Tipo, aquilo que tu sabe da vida, tu acha que aquilo que é o certo, é daquela maneira que tu tem que fazer. E na verdade, Deus sempre tem outro plano, às vezes, um plano melhor ainda, com certeza, na nossa vida. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e Ele direitará as nossas veredas. Né? Saber que se nós confiarmos nossos planos no Senhor, Ele vai nos direcionar, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai abrir a porta, né? A coisa vai acontecer ao nosso favor. E se nos falta alguma sabedoria em alguma área da nossa vida, vamos recorrer ao Senhor, que Ele dá em abundância, para aqueles que o buscam. Pedir ao Senhor sabedoria para fazer as escolhas certas, né? Tipo, em que momento eu devo fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Muitas vezes, alguns caminhos nos parecem bons, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós no tempo certo. Agora tem uma imagem.
Com Deus no comando, nada temerei. Isso que eu tenho colocado sempre no meu coração, né? E quero também que essa palavra primeiro fala comigo, né? Sempre comigo. Aí por isso que eu achei ela importante também compartilhar com vocês. Consagre ao Senhor tudo o que você for fazer, e seus planos serão bem-sucedidos. Isso está também em Provérbios. Mesmo que os nossos olhos, a escolha é boa, devemos pedir orientação e consagrar a Deus os nossos planos. Então, depois de feito isso, pedir orientação e consagrar a Deus, os nossos planos terão sucesso, terão êxito. Pois Deus está no comando da situação. Jesus sempre diz para nós, confia em mim, eu tenho algo melhor para você. Porque aquilo que não vem do Senhor, a gente não deve nem querer, né? Aquilo que o Senhor não nos mostrar, a gente deve rejeitar de todo jeito. A palavra também diz em Efésios que aquele que é capaz de fazer infinitamente tudo mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus faz em nós e por nós muito mais do que pedimos, pensamos. Precisamos nos render a Ele e confiar nele. Pedir direção, que Deus abençoe nossos planos, eles darão certo. Aqui eu quero contar um pequeno testemunho, eu escrevi ali o exemplo, viagem a Maceió e Cancún, para dar uma ilustraçãozinha para vocês do testemunho do que Deus faz quando a gente conhece a Deus e tu começa a confiar nos planos dele, naquilo que Deus vai colocando para ti. Quando eu e meu marido completamos 15 anos de casamento, nós sempre tínhamos sonho de fazer uma viagem. Porque afinal, lua de mel nós não tínhamos feito, nós tínhamos casado tudo meio que às pressas, né? Então a lua de mel tinha ficado de lado. E eu sempre sonhava em fazer uma viagem com ele, mas nessa época eu não conhecia Deus. Eu nunca orei e pedi, Deus, eu devo fazer isso. Porque afinal, fazer uma viagem com o marido é uma coisa ruim ou boa? Sempre vai ser bom, né? Mas às vezes, será que é o tempo certo? Será que o lugar que eu vou escolher vai ser bom? Será que eu chegar lá vai ter sol? Que é um lugar de praia? Aí eu sonhava ir para Maceió. Daí, nos 15 anos de casamento, eu organizei a viagem. E a gente foi. Chegando lá, choveu uma semana a fio, inundou as ruas. Os lugares mais lindos que nós queríamos ir era abaixo d'água. E aquilo foi uma frustração para mim. Foi, porque eu sonhava que ia ser diferente, que eu ia chegar lá, ia ver aquelas imagens que eu via na TV, que eu via em fotos, e a coisa foi frustrante para nós. Para mim, principalmente, que eu estava sonhando com aquilo. Mas nenhum momento eu pedi e orei e pedi direção para Deus. Não que fosse uma coisa errada, porque eu não estava quebrando um princípio, né? Mas Deus, talvez, queria que eu tivesse ido em outro momento. Aí, quando nós completamos 25 anos de casado, que foi nesse ano passado, eu também sonhava fazer uma viagem, não era de hoje, gente. Isso era anos sonhando, fazer a viagem para Cancún, né, com o marido, lá em lua de mel e tal. E aí eu já vinha orando, tanto que esses dias eu puxei uma anotação minha no bloco de notas, eu colocava as senhas, tudo que eu queria criar novas, eu botava Cancún 2013, Cancún 2014. Tipo, achando que naquele ano ia acontecer. E aí eu ia sempre fazendo isso e eu queria muito. E o Neco, nós fomos orando, né, e pedindo, Deus abençoa, se for para nós ir, que o Senhor vai abrindo as portas, né, desde valor, desde preço, desde a data, desde tudo. E a viagem foi perfeita, maravilhosa, foi muito mais, a palavra se cumpriu, do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu esperei. Então foi um momento maravilhoso na nossa vida, né? 25 anos de casamento, nós desfrutamos de um lugar lindo, tudo perfeito, nada atrasou, nada deu errado. Assim, ó, sabe quando tu vê que a coisa é de Deus, que a coisa flui, né? E isso que eu queria passar essa mensagem para vocês. Também, quando eu viajei em 2003 para Vancouver, que eu também fui realizar uma viagem de sonho minha, eu queria estudar inglês, me aperfeiçoar. E eu também não conhecia Deus, eu fui, né? Passei sofrimento, eu chorei, eu sofri, eu senti saudade da família. Foi um desgaste tão grande que a Célia sabe, que é minha discipuladora, eu fiquei com trauma até hoje, até o ano passado. Quando eu fui viajar com meus pais de novo, eu tinha que fazer de novo uma viagem internacional, eu tinha me prometido que eu nunca mais ia fazer uma viagem sozinha, se o Neco não fosse junto. Do trauma que eu tinha passado, do medo que eu tinha passado e tudo. E aí chegou a oportunidade de ter que levar meus pais viajar para a Europa.
E eu com aquele medo horrível, com aquela sensação que eu ia passar tudo aquilo de novo, que eu ia sentir medo, que eu ia chegar lá e ia ter sensações estranhas. E eu e a Célia oramos, né, Célia? E buscamos a Deus direção, o que faltava ser resolvido, por que eu tinha esse sentimento. E Deus abençoou, foi uma viagem incrível, gente, que eu fiz, que eu nem imaginei, proporcionada pelos meus pais. Né? Eles me levaram na viagem, quem aproveitou fui eu, né? Eu fui para cuidar deles e foi maravilhoso, porque foi uma coisa que eu nem esperava fazer na vida, nunca. Conhecer a Alemanha, a Suíça, uns lugares lindos, uma viagem maravilhosa, né? Então Deus está falando cada vez mais comigo, quanto mais eu confiar em Deus, meus planos, meus projetos, mais eles vão dar certo, né? E eu creio que Deus tem muito mais a realizar ainda, porque esse ano também eu estou realizando um projeto novo na minha vida, na área profissional, que Deus tem me abençoado grandemente, que tem aberto as portas para mim, coisa que eu nunca tinha conseguido realizar desde 2008. Vejam você, né? Pouco tempo, né, gente? Então, assim, eu creio que Deus é poderoso e Ele vai nos moldando, nos capacitando e vai nos mostrando o caminho, né? Nós vamos confiando nele e vai agindo em nosso favor. Como diz em Eclesiastes, né? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso é inútil, é correr atrás do vento. Então, né, como a palavra é sábia, desde a da antiguidade Deus falando, né, que tudo vem do Senhor. O comer, o beber, o ter prazer, o ter felicidade, né? Os nossos sonhos vêm do Senhor. Temos que aprender desde cedo, né, que tudo tem o tempo determinado e que há um tempo e um propósito debaixo do céu. Então, cada vez mais Deus se revelado a nós, né, sobre o tempo de Deus, que o tempo de Deus é perfeito. Na vida, passamos por ciclos, fases, cada momento é único e todas as fases mudam. Não desanime se você não está numa estação que não é a que você gostaria de estar. Em Deus sempre haverá esperança para novas conquistas, realizações, restauração daquilo que foi perdido e para novos projetos. Quando realmente nos rendemos ao Senhor, Ele começa a agir. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para nosso bem, não se refere apenas a sonhos grandes, mas também nas pequenas coisas. Amém, amadas? Então essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que nós permanecemos sempre firmes, entregando os nossos sonhos, nossos planos ao Senhor, descansando nele e Ele vai nos surpreender. Amém? Agora nós vamos ouvir um louvor também que fala sobre os nossos sonhos, depois a pastora Célia vai orar por nós. Amém. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, oh Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos
vontade já deixei. Queria que você ficasse de pé. Pode colocar um pouquinho mais alto. Que você fechasse os seus olhos. Que você estivesse ouvindo o Senhor, sendo ministrado pelo Espírito Santo que está aqui conosco. Espírito Santo. Olhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus olhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Ó Espírito Santo, que estás aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada uma das tuas filhas, que tu ama tanto, Jesus. Cada uma, Senhor, em especial, Senhor. Cada uma tem uma particularidade, cada uma tem um dom, Senhor. Que teu Espírito Santo possa estar movendo nas nossas estruturas, no nosso coração. Ó Espírito Santo, ministra o coração das tuas filhas. Queria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a orar, pedir para o Espírito Santo estar ministrando no seu coração. Já sentimos que Ele está aqui. Eu não queria terminar esse momento de culto sem antes te dar essa oportunidade. Talvez você, em algum momento da sua vida, você fez planos, fez projetos, planejou, traçou rotas para a sua vida, mas em algum momento isso não deu certo. Não foi bem como você imaginava. E dá essa oportunidade para você nessa noite. Talvez você já fez isso em alguns momentos, mas se o Espírito Santo te mover, faça isso de novo, entregar os seus sonhos. Assim como Abraão, ele entregou o seu filho, que a gente possa estar fazendo isso nessa noite. Senhor, entregando todos os meus planos para Ti. Senhor, se esses planos não são bons para Ti, Tu tem planos melhores. Assim como foi ministrado na palavra de Deus, nesses textos bíblicos. Então eu queria te dar essa oportunidade. Se você ainda tem áreas na sua vida que você não entregou ao Senhor, pode ser no seu relacionamento, ou pode ser na sua área profissional, ou pode ser na convivência com filhos. Talvez você planejou e traçou coisas que você ainda não entregou para o Senhor, dizendo: Senhor, isso é da Tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso, Senhor? Eu queria te dar essa oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu entrego para Ti a minha vida, Senhor. Senhor, eu entrego para Ti os meus planos, Senhor. Eu quero Te servir. Se você está com o seu coração disposto, Senhor, eu quero ser moldada por Ti, Senhor. O Senhor está me esmagando, esmiuçando o meu coração, me constrangendo com o Seu amor, Deus. Eu quero me entregar a Ti como uma oferta, como um sacrifício, e trocar os meus planos, os meus projetos que são vãos ou que não está dando certo, entregar eles para Ti, Senhor, para que o Senhor mude completamente. Então eu queria te dar essa oportunidade. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, se o Espírito Santo falou no seu coração, que você possa sair do seu lugar e vir aqui na frente, para que a gente possa estar orando. Pode chegar bem aqui na frente, pertinho de mim. Nós vamos estar orando. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo preparou esse momento tão especial para todas nós, porque Ele te ama. Talvez você saiu de casa cansada, tendo que cumprir mais um compromisso. Talvez você deixou seus filhos lá, o marido,
a casa para arrumar, coisas para organizar, mas o Espírito Santo preparou esse momento. E que o teu coração possa estar aberto para você sentir o amor de Deus. Sentir esse momento único, especial, que Ele preparou para mim, preparou para ti. Que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração. Oh, Jesus, muito obrigado. Oh, Jesus, nós queremos entregar a Ti, Senhor. Eu quero entregar a Ti a minha vida, Deus. Já entreguei tantas vezes, Senhor. Talvez desde pequeno, Senhor, eu entreguei o meu coração, mas em algumas áreas, algumas partes do meu coração ainda estão no meu controle. Eu ainda controlo, Senhor, muitas áreas. Eu quero te entregar, Senhor, nessa noite, que você possa estar orando isso, Senhor. Eu quero te entregar o meu casamento. Senhor, eu quero te entregar os meus filhos. Eu tento controlar, Senhor, mas eu não quero controlar mais nada. Senhor, eu te entrego, que você possa, no seu coração, mesmo baixinho, falando, Senhor, eu te entrego essa área. Senhor, eu te entrego as minhas finanças. Senhor, eu te entrego, Senhor, meu fôlego, a minha disposição. Eu te entrego, Senhor, uma oferta a Ti, Senhor, que é, Senhor, orar a Ti. Senhor, eu quero entregar, Jesus, nessa noite, mais uma vez, a minha vida a Ti, Senhor. É Tu que me dá fôlego de vida. É Tu que sopra o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero te entregar a Ti. Eu quero entregar a Ti essa dor que eu estou sentindo, essa tristeza. Eu quero entregar para Ti, Senhor, essa irritação ou esse relacionamento, Senhor. Eu quero entregar para Ti, Jesus, todas as áreas da minha vida. Seja os meus planos, seja os meus projetos, seja o meu coração, Senhor, que está tão ferido. Eu entrego para Ti nessa noite, Senhor, no Teu altar. Senhor, eu não quero mais carregar esse peso, Senhor. E que a Tua vontade se cumpra na minha vida, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor amado, se cumpra na vida de cada uma das Tuas filhas aqui, Senhor. Senhor, que a Tua vontade, que é soberana, Senhor amado, venha reinar, Jesus, a cada dia, Senhor. Dia após dia, hora após hora, no trabalho, na escola, em cada lugar que estivermos, Senhor. Nos nossos momentos de luta, de tribulação, Senhor. Reina na nossa vida. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor. A Tua palavra diz que para onde nós iríamos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna. É só Tu que alimenta a minha alma. É só Tu, Jesus, que completa o nosso ser, Jesus. Eu oro, Senhor, e abençoo cada uma das Tuas filhas aqui, Senhor. Seus planos, seus propósitos, Senhor. Que todos os planos e propósitos que são de acordo com a Tua vontade se cumpram, Jesus. No tempo certo, Senhor. No tempo, Senhor amado, que o Senhor tem determinado, Jesus amado, no processo de crescimento de cada uma delas, Senhor. E faça delas, Senhor, grandes, vitoriosas, Senhor, com dons de sabedoria, dons de palavra, com amadurecimento espiritual, Jesus, de entender o que está acontecendo, Senhor, nos reinos espirituais, Senhor, a batalha espiritual que tem se travado contra a Tua igreja. Em nome de Jesus eu oro e abençoo elas com sabedoria, com discernimento, Senhor amado, e que o Teu Espírito Santo possa fluir de dentro do coração delas como rios de água viva, rios, Senhor, que brotam, Senhor, para que o Senhor venha ser plantado, Jesus amado, flores, Senhor, ao redor delas, em nome de Jesus. Abençoa cada uma delas, suas famílias, seus lares, Senhor amado, e que, Senhor, tudo quanto elas planejam, Senhor, se for da Tua vontade, que se cumpra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.